Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos os queridos que estão já ligados aqui no canal da Igreja de Deus no Brasil, aqui no bairro das Malvinas. É com muita alegria que nós estamos juntos aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. E eu quero estender a minha gratidão ao Senhor, porque Ele quem tem nos dado a oportunidade de pregar a sua palavra, de anunciar os seus feitos. E eu quero externar a minha gratidão também ao pastor dessa igreja, meu amigo e irmão em Cristo, nosso querido pastor Hugo, que Deus ele venha continuar abençoando a sua vida, seu ministério, assim como a igreja que está concentrada nesta localidade, aqui nessa comunidade, que Deus venha continuar abençoando. Essa igreja que faz parte da minha história, do meu ministério, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos que já estão ligados em casa. E você que não congrega nessa igreja, mas que recebeu o link para o acesso a essa live, que Deus venha falar poderosamente ao seu coração, porque nós temos uma palavra da parte do céu para você. Amém? Eu peço que todos os irmãos abram a Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido, capítulo de número 6. Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra e pela missão que nós temos com este texto nessa noite. Nós temos a missão de conscientizar cada um dos irmãos a respeito do ser de Deus, dos atributos de Deus, e por fim, conscientizar a respeito do nosso ser como homens e mulheres. Então eu peço que você que está em casa anote o tema dessa mensagem, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estamos nessa noite incumbidos de falar sobre o ser de Deus e o meu, certo? Esta é uma mensagem que vai falar aos nossos corações, uma mensagem que Deus trouxe à minha memória, porque eu sei que existem pessoas que estão necessitadas de compreender mais a respeito do Deus a quem tem servido. Meus irmãos, nossa história que acabamos de ler,
Ela se passa no ano de 740 a.C., enquanto Isaías ele profetizava. Isaías capítulo 1, versículo 1, o profeta apresenta o seu livro da seguinte maneira: visão de Isaías, que ele teve nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Isaías aqui apresenta o seu livro dizendo que ele teve estas visões nos dias enquanto Uzias reinava, nos dias do reinado do seu primo Uzias. E eu acho interessante que ele inicia o capítulo 6, dizendo que no ano em que Uzias morreu. Isso nos dá a entender, queridos, e essa ideia confirmada por uma grande parcela de estudiosos, isso nos dá a entender que Isaías ele escreve até aqui o capítulo 6 com uma ordem cronológica exata. Ele começa a profetizar no capítulo 1 e até o capítulo 5 ele ainda não tinha tido essa visão. E Isaías ele escreve o capítulo 6, versículo 1, dizendo que no ano da morte de Uzias, ele teve uma visão do Senhor. Isto significa que durante os dias do reinado de Uzias, ele já estava profetizando. E no ano que Uzias morre, ele tem essa visão. Uma visão que marca o ministério do profeta, uma visão que descortina para o profeta o caráter do Deus de Israel, e uma visão que destrava o seu ministério, lançando Isaías ao seu povo em Judá. E nesta visão, nós temos o Senhor Deus se revelando ao profeta, e nós temos aqui algumas lições extraordinárias, lições revolucionárias para a nossa vida espiritual. Isaías, quando no templo, ele vê o Senhor, o texto diz que ele vê ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira lição que nós podemos tirar deste texto, é que o Deus de Israel, é que o Deus desta igreja, é um Deus que revela a si mesmo. O Deus desta igreja, o Deus deste povo, é um Deus que tem prazer em revelar o seu caráter. É um Deus que se auto-revela. É um Deus que se auto-manifesta. E nós vemos isso ao longo da história da salvação. A Bíblia nos mostra no livro do Gênesis que após o homem pecar, diz a Bíblia que Deus, no capítulo 3, ele começa a passear no jardim e ele chama por Adão. E a Bíblia diz que Adão se esconde e Deus diz: Adão, onde estás? Deus se auto-revela a Adão a despeito do seu pecado e do seu ato de desobediência. Deus se revela a Adão apesar do seu ato de impiedade. A Bíblia nos mostra que Deus se auto-revelou a Adão, e esta revelação Ele concede graciosamente. Deus se revela por graça e misericórdia. Ele se revela não porque nós estejamos no patamar de merecedores, ou porque nós pedimos que Ele se revelasse, mas Ele por si mesmo decide se revelar e manifestar os seus atributos. A Bíblia nos mostra também, no livro do Gênesis ainda, a respeito de um homem chamado Abrão. A Bíblia nos mostra que estava Abrão na terra dos seus pais, em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que Deus se revelou a Abrão
O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O interessante deste texto é que não há um prólogo, não há uma introdução, um prefácio a respeito da chamada de Abraão, mas o autor deste texto, para ele havia apenas o interesse de mostrar que Deus, de uma hora para outra, decide se revelar ao nosso pai na fé. Deus decide se revelar a Abrão. Algumas pessoas, meus irmãos, até condenam a incredulidade de Sarai, condenam até mesmo a desconfiança de Abrão, mas imagine só, você estando na sua casa, sem ter um conhecimento precedente a respeito de um Deus que criou todas as coisas, e do nada, você tem uma visão, você ouve uma voz dizendo para sair da sua casa, dizendo que você vai ser pai de uma grande nação, dizendo que sua esposa, que é estéril e já está em avançada idade, vai dar à luz a um filho. Eu tenho certeza que boa parcela dos irmãos que estão nos assistindo não creriam em tal revelação, mas Abrão agiu com fé, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Deus decide se revelar a Abrão. Agora nós temos um terceiro personagem, Êxodo capítulo de número 3. A Bíblia diz que havia um pastor de ovelhas chamado Moisés. Ele estava pastoreando as ovelhas de seu sogro, quando de repente, meus queridos, a revelação de Deus, a auto-revelação de Deus na vida de uma pessoa é algo extraordinário que muda toda uma história. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que mais uma vez Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mais uma vez ele sobe naquele monte, mais uma vez ele vai e vê mais uma vez uma árvore pegando fogo. Era muito comum no calor do deserto, árvores secas, um calor de quase 40 graus ou mesmo mais do que isso. A Bíblia diz que Moisés vê a sarça ardendo em chamas, mas a sarça não se consumia. Quando Moisés vai se achegar para ver mais de perto o que estava acontecendo, do meio da sarça uma voz ecoa dizendo: Moisés, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se revela a Moisés, Deus se auto-revela a Moisés. O mais belo da auto-revelação de Deus é que Ele assim o faz, sem que os homens busquem por Ele. O diferencial da religião cristã, todas as outras religiões têm algo em comum. É o homem tateando, é o homem em busca do contato com um ser divino. É o homem em busca da redenção, da sua própria redenção através das suas próprias forças. Mas na religião cristã, nós não temos o homem buscando o ser divino. Nós temos o ser divino, nós temos Deus buscando o homem que se perdeu. E aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1, nós temos essa auto-revelação de Deus. E em último lugar, falando a respeito dessa auto-revelação do Deus que se revela, nós vemos o que está escrito em João capítulo 1, versículo 18. O texto diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho do homem que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus é a expressão máxima da revelação do caráter de Deus. Nós temos uma boa parcela da revelação de Deus descrita nas Sagradas Escrituras, mas a revelação maior, a revelação superior, a revelação máxima do caráter de Deus, Jesus assim o expressou. Eu quero que você entenda, nós por natureza não temos a capacidade comum e inata de buscar a Deus, mas Deus decide vir em busca do homem e se auto-revela para que o homem conheça o seu caráter. Louvado seja Deus.
Quando Deus se revela, aqui em Isaías capítulo 6, verso 1, nós vamos ver a descrição da visão de Isaías. E nós vamos aprender algumas outras coisas. O texto diz: vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto trono, ele estava mais elevado que o templo, ele estava mais elevado que o profeta, ele estava mais elevado que os tronos desta terra, ele estava mais elevado que todos os governos. Quando Deus se revela a Isaías, assentado sobre um alto e sublime trono, ele estava mostrando a Isaías que ele é maior que a sua criação. Ele estava mostrando a Isaías que ele é diferente da sua criação. Ele estava mostrando a Isaías que ele é superior à sua criação. Ele estava demonstrando a sua transcendência ao profeta. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus, ou melhor, que Isaías vê ele assentado sobre um alto e sublime trono. E sabe qual é a lição que eu tiro para você, meu irmão e minha irmã, que está nos assistindo essa noite? Nós podemos contemplar Deus assentado sobre o trono. E sabe o que é que aprendemos com isso? Deus Ele está fora de toda esta pandemia que está nos assolando. Ele está e é superior a todas as turbulências que estão abalando a terra. Ele é maior que tudo que possa desestabilizar os governos das nações. Tenha a visão nessa noite do Deus que está fora da sua criação, do Deus que não se confunde com o ser criado. Mas quando Isaías vê as vestes do Senhor tocando o templo, perceba, ele está sentado no trono do céu, mas existe algo do céu que toca a terra. O texto mostra que Isaías vê as abas das vestes do Senhor tocando o templo. Sabe o que é que eu aprendo? É que esse Deus que está fora da criação, que é maior que a criação, ele não deixa a sua criação ao léu, ele não desampara a sua criação. Deus está no céu, mas a sua presença toca a terra. Nós não cremos em um deísmo filosófico que mostre um Deus que está fora, um Deus que não age, um Deus que não interfere nem intervém. O nosso Deus é maior, ele é exterior e externo à sua criação, mas é um Deus que age na criação, é um Deus que coloca a sua mão para intervir, e ele está demonstrando a sua bondade pelo seu povo nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é um Deus transcendente. Ele não se confunde com a sua criação, porque ele é anterior a ela, é maior do que ela e não se confunde com ela. Mas ele é um Deus imanente. Ele é um Deus que se identifica com a sua criação. É um Deus que reparte seus atributos com os seres criados. O Salmo 136 diz que a bondade de Deus dura para sempre. E quando Deus cria todas as coisas, diz a Bíblia que ele vê que tudo era muito bom. Ele é um Deus que reparte com a sua criação aquilo que ele tem de melhor dentro de si. Nós temos Deus se revelando a Isaías através dos seus atributos. Isaías, quando vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele vê o soberano, ele vê o seu governo. Uma coisa me chama a atenção. Bem que Deus poderia ter revelado a Isaías a visão que ele teve no capítulo 53. No capítulo 53 ele vê aquilo que para nós cristãos é a manifestação do Deus homem, sofrido, o mais indigno entre todos os homens. Não tinha nele parecer nem formosura, nele não víamos beleza alguma para que o desejássemos.
Isaías bem que Deus poderia ter se revelado dessa forma, mas não. Deus se revela primeiro como soberano exaltado. Deus se revela primeiro como aquele que governa. No momento que Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a primeira coisa que se passou na cabeça de Isaías, porque a noção que ele tinha de trono, a noção que ele tinha de governo, de soberania, era essa noção que ele estava vendo agora no Senhor. No momento que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele compreende no mesmo instante que Deus estava se revelando para ele como o soberano que governa todas as coisas. A Bíblia diz no Salmo 103, lá na altura do verso de número 15, Deus está sentado em seu trono nos céus e Ele governa toda a terra. Bendizei ao seu nome, anjos seus, vós que sois obedientes às suas ordenanças. A Bíblia diz neste Salmo que Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Eu quero que você compreenda uma coisa. Eu sei que esta transmissão vai chegar ao coração e à mente, aos ouvidos de muita gente. Não creia em um Deus que se dobra diante da sua criatura. Estão pregando por aí e há muito tempo um Deus que você determina algo para ele e este Deus tem que cumprir aquilo que o homem determina. Este não é o Deus das sagradas escrituras. O Deus da Bíblia é um Deus soberano, é um Deus que faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer e que está de acordo com o seu caráter, e nada pode frustrar os seus planos. Jó, quando teve a visão de Deus no seu livro, no capítulo 42, verso de número 2, ele disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. O nosso Deus é um Deus soberano, Ele governa todas as coisas. A crise da terra não atinge o trono soberano no céu. A crise da terra não atinge a morada de Deus. Ele é soberano. Ele domina sobre todas as coisas. Tudo que existe, tudo que há, nada mais são do que servos do Deus Altíssimo. A Bíblia nos mostra que quando Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele vê seu governo e soberania. Mas no momento que as vestes de Deus tocam o templo, Isaías aqui possivelmente tem uma visão da justiça de Deus. As vestes dos juízes eram vestes que cobriam seus próprios pés. E quando Isaías tem a visão de Deus, ele tem a visão não só do soberano governante, não só do soberano Senhor, mas ele tem a visão do justo juiz, que executa os seus desígnios, que pune as nações e que mostra o cetro do seu poder. Deus demonstra a Isaías parte do que ele faria na história do seu povo. O cativeiro lhes era iminente. Deus estava prestes a julgar e executar juízo sobre o seu povo. E eu quero que você contemple essa verdade nesta noite. Por muito tempo e em várias ocasiões, nós destacamos, sim, o amor sincero de Deus para com a humanidade. É verdade que Deus ama o mundo, é verdade que Deus ama todos os homens, é verdade que Deus enviou o seu Filho para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas também é verdade que Deus é um justo juiz,
que Deus, ele se ira, e Deus também executa a justiça sobre a face da terra. A Bíblia nos mostra em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, que há um momento em que aquele cordeiro que veio para ser morto, aquele cordeiro que veio para se entregar pela humanidade de modo amoroso, ele virá uma outra vez, e a Bíblia diz que muitos gritarão dizendo: montes caiam sobre nós, e nos esconda da ira do Cordeiro, e daquele que está sentado sobre o trono. O nosso Deus é justo, e ele executa justiça contra aqueles que praticam a iniquidade. Você que foi iludido por esse evangelhozinho de só amor, Deus me ama, Deus não quer que eu faça tal coisa, Deus não quer que eu deixe a minha vida de prostituição, não, Deus me ama assim como eu sou, Deus não se importa comigo no domingo bebendo a minha cervejinha, fumando a minha maconha, Deus não se importa com isso, Deus não se importa em eu ter mais de uma mulher, ou mais de um marido, Deus não se importa comigo tendo relação com uma pessoa do mesmo sexo que eu. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas a Bíblia nos mostra que a justiça de Deus é executada sobre os habitantes da terra. O nosso Deus é justo, justo juiz. Isaías no versículo 2 vai mostrar um terceiro atributo de Deus. Veja, o tema da mensagem é o ser de Deus e o meu. Isaías contempla uma visão de anjos, e estes anjos estavam exaltando e clamando uns para os outros, louvando a Deus por seu atributo de santidade. Os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A repetição aqui se dá, não é uma alusão à Trindade, como muitos assim o pensam, mas a repetição se dá porque, como Deus estava se revelando para um judeu, para um hebreu, Deus se revelava assim aos moldes, ou melhor, para a compreensão daquele que estava recebendo a revelação. E na poesia hebraica, a repetição implica e indica a ênfase na verdade que está sendo repetida. No momento que os anjos repetem a expressão santo 3 vezes, eles estavam dando ênfase à santidade de Deus. Então, se os anjos no céu enfatizam a santidade de Deus, nós aqui na terra temos que enfatizar e também honrar. Quando os anjos estão clamando santo, eles estão dizendo que Deus, que o soberano Senhor, que o justo juiz não suporta ver o pecado, não suporta ver a impiedade, não suporta ver a iniquidade. A Bíblia está revelando aqui o caráter santo de Deus e nos mostrando que Deus é aquele que é separado de todas as impurezas que existem na face da terra, e estão mostrando que não há pecado nesta terra que possa respingar ou macular o caráter de Deus. Deus é um ser santo, Deus é um ser puro, e a sua santidade implica a separação das coisas que são imundas. Deus não pode pecar, Deus não pode fazer o que é mal, e esse não poder não implica limitação na sua soberania, mas implica a harmonia entre os seus atributos. Os anjos clamavam: santo, santo, santo. E é interessante o destaque que Isaías dá. Ele vai destacar a santidade de Deus para demonstrar posteriormente aquilo que Ele era e aquilo que nós somos. Eu quero que você perceba, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo,
a infinidade que há, a profundidade que há neste texto. E eu quero dar uma palavra aqui de admoestação para todos vocês. Não há necessidade alguma de enfatizarmos o homem com os seus possíveis atributos. Não há necessidade de descentralizarmos Deus e entronizarmos o homem, porque há muito de Deus a se falar, há muito de Deus a se honrar, há muito de Deus a se reverenciar, e menos do homem para tal. Há muito mais de Deus para destacar do que do homem para se honrar. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que à medida que Isaías contempla Deus como transcendente, aquele que está fora da criação, como imanente, aquele que se revela na criação, aquele que interfere na criação, a Bíblia revela Deus se auto-revelando. A Bíblia mostra Deus como o soberano, o santo, o justo. E a única revelação que a Bíblia nos traz neste texto sobre o homem é o que está escrito em Isaías capítulo 6, verso 5. O profeta diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías tem uma revelação de si mesmo, e Isaías tem uma revelação do seu povo. Eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós temos uma revelação do caráter de Deus, quando nós compreendemos quem Deus é, a primeira pessoa a ser atingida por esta revelação não é o irmão que está ao seu lado, é você. O crente que verdadeiramente tem uma revelação do caráter de Deus, ele não vai olhar para a sua comunidade primeiro e dizer: a minha comunidade está em pecado. Por mais que ele pense que a sua vida está em extrema pureza, mas quando ele verdadeiramente tem uma revelação da santidade de Deus, ele compreende que não é tão bom quanto ele pensa ser. Eu quero que você entenda uma coisa: você não é tão bom quanto você pensa ser. Você é ligeiro para apontar o pecado alheio, você é ligeiro para acusar os irmãos, você é veloz para ir no Facebook, nas redes sociais e espalhar a queda daqueles que estão próximos a você. Mas nessa noite a palavra nos mostra que quando temos uma revelação da santidade de Deus, o primeiro a ser acusado não são aqueles que estão ao nosso redor, mas é aquele que compreende que Deus é santo. Então, se você é veloz em acusar, se você é veloz em apontar, você teve até agora uma revelação do legalismo. Porque quando você tem uma revelação do caráter de Deus, você olha primeiro para si mesmo, se humilha no pó e na cinza, como Jó quando disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando o homem vê Deus, quando o homem tem uma revelação do caráter de Deus, ele se humilha no pó e na cinza. Em segundo lugar, sobre essa revelação do homem, o ser de Deus e o meu, quem eu sou? Depois que Isaías tem uma revelação de si mesmo, aí ele contempla a sua comunidade. E a intenção de Isaías em contemplar a comunidade não era uma intenção acusadora, mas uma intenção redentora. Quem tem uma revelação da santidade de Deus, a sua função na terra não é acusar, não é trazer peso, mas é trazer redenção. E isto está no texto, quando Deus ele clama dizendo: a quem enviarei? Porque Deus deseja enviar alguém. Porque o seu povo estava em extrema impureza.
E Deus precisava de um agente redentor para pronunciar os seus oráculos. Nós temos o Deus que se revela. Nós temos o Deus imanente, transcendente. O Deus soberano. O Deus justo, o Deus santo. Nós temos o homem pecador. E agora, nós vemos Isaías clamando, pensando que morreria. Ele clama, ele exclama. E no momento que ele profere a sua confissão, Isaías confessa seu pecado. Diz a Bíblia que um dos serafins voou, foi até o altar. No altar, lugar de sacrifício, no altar, lugar de expiação, foi de lá, de onde o anjo tirou uma brasa. A Bíblia diz no livro de 2 Samuel que pelo resplendor da presença de Deus, brasas de fogo se acendem. As brasas se acenderam no altar que estava apagado há muito tempo. Do altar da expiação, o anjo retirou a brasa da purificação. O altar do holocausto fala do lugar onde Deus manifestava ao seu povo a resposta pelo sacrifício que foi ofertado. Para nós, o altar da purificação não é mais o altar do templo, mas o Calvário. É do Calvário que flui a redenção e purificação para você. Talvez você que esteja me assistindo nessa noite, você esteja desviado dos caminhos do Senhor. Você esteja contemplando o pecado dos seus irmãos, não como Isaías contemplou, mas com rancor, com mágoas no seu coração, porque a instituição é falha, os homens são falhos, nós somos falhos, querido. A igreja primitiva era cheia de defeitos. Logo no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós temos 2 irmãos trapaceiros se revelando no meio da comunidade de fé. Em Atos capítulo 6, o ofício do diaconato é criado porque existia na igreja acepção de pessoas. Então, se a igreja primitiva não era perfeita, quem dirá a igreja contemporânea? Você está acusando a igreja contemporânea dos seus desleixos, está acusando dos seus desvios, mas eu quero que você compreenda, não é acusando os irmãos que você vai obter redenção, mas se apegando ao altar do holocausto, ao altar do sacrifício no Calvário. É de lá que vem a tua purificação. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que se revela, o Deus que é imanente e transcendente, o Deus que é soberano, justo e santo, é o Deus que purifica o homem pecador. Eu quero me encaminhar para o final nesta noite. Quando nós temos uma revelação do caráter de Deus e compreendemos quem Deus é, o caminho que devemos trilhar é o caminho da confissão. E após a confissão, o Deus Todo-Poderoso é aquele que se revela para nos redimir. Então eu quero neste momento convidar você que está nos assistindo nessa noite. Você que está no seu lar, talvez esteja no seu carro, quem sabe esteja de viagem, mas teve acesso a esta transmissão, ou você está assistindo em um outro momento, numa manhã, numa tarde, numa noite. Eu quero convidar você a confessar o seu pecado ao Senhor. Se você está assistindo a essa transmissão a partir de agora, ela vai ficar disponível. Volte e ouça a mensagem para compreender. Você precisa confessar o seu pecado. Você está diante do Deus que se revela santo. Você está diante do Deus que se revela justo e soberano. E é diante deste Deus que você e eu, nós haveremos de prestar contas.
Eu fico impressionado quando eu ouço pessoas dizendo que só Deus pode os julgar, e eles veem isso com naturalidade e sem temor nenhum. O juízo de Deus será implacável. O juízo de Deus será irremediável. Hoje você ainda pode escapar do juízo dos homens. Você pode escapar do julgamento das pessoas, mas do juízo de Deus não haverá escapatória, porque do juízo de Deus haverá uma punição final e irreversível, que será o inferno. É melhor você agora entregar-se ao Senhor, entregar-se a Jesus, para escapar do juízo de Deus no porvir, do que permanecer vivendo a sua vida e no final você conhecerá a morte. Convido você que está nos assistindo e deseja se entregar a Jesus. Eu quero fazer um pedido. Eu peço que você, o nosso pastor Hugo está aqui na transmissão. Eu peço que, se você deseja se reconciliar com Cristo, se você deseja se entregar a Jesus, eu peço que você coloque nos comentários da transmissão no YouTube, coloque o seu nome e coloque: eu quero me voltar para Jesus. Coloque, se puder, coloque o seu endereço para que o pastor possa ter acesso e possa lhe acompanhar. Mas se você deseja se entregar a Jesus, se voltar aos caminhos do Senhor, coloque aí nos comentários: eu quero Jesus, eu quero me voltar, eu quero me entregar ao Senhor. Coloque, dê um sinal. E assim o pastor estará entrando em contato com você. Eu quero fazer uma oração contigo. Você que está nos assistindo essa noite, eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar com você. Eu peço que você curve sua cabeça onde você estiver. Feche os seus olhos e ore comigo assim: Senhor, eu confesso que até agora eu tenho errado e tenho andado diante dos meus próprios caminhos. A tua palavra foi exposta e eu compreendo quem tu és, mas também compreendo quem eu sou. Eu sou pecador e necessito do teu perdão. Necessito ser purificado dos meus pecados. Me perdoe, lava a minha alma, me purifique, transforme a minha vida e faça de mim um instrumento em tuas mãos. Se você fez essa oração, mantenha-se de olhos fechados. Pai, no nome de Jesus, te apresento essas pessoas que estão nos assistindo e estão se reconciliando contigo, se entregando ao Senhor. Eu convido você, Espírito Santo, a alcançar cada um e cada uma agora. Eu convido você, Espírito Santo, a tocar a alma deste homem, desta mulher, dessa moça, deste rapaz. Que o teu poder, Espírito Santo, venha enchê-los de força para vencer o pecado. E que eles, a partir de hoje, vivam as suas vidas para a tua glória, para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe cada um dos queridos que estiveram conosco nesta transmissão. Fique com esta palavra e que Deus ele venha continuar falando com você. Existe remissão, existe resgate e existe perdão para os seus pecados. Não importa o quão horrendos eles sejam diante dos homens, ainda há sangue no Calvário para purificar você. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Hugo. A graça e a paz, queridos, que palavra maravilhosa que Deus nos trouxe nessa tarde, fim de tarde, início de noite.